Plantão Médico Bandeirantes. Agora sim, já abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo em áudio e vídeo nessa transmissão multiplataforma a médica cardiologista doutora Fátima Sintra, presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme. Oi, Danilo, super prazer estar aqui com você, bom dia. Obrigado, viu, pela atenção, pela disponibilidade. A gente convidou a doutora Fátima, como eu já disse na abertura aqui do programa, para falar de um assunto importantíssimo, principalmente nessa época, né? A época da folia, do carnaval de rua. A galera costuma abusar um pouquinho, né, doutor? Um pouquinho só da bebida, do álcool, mas não é só o álcool, né? Essas misturas que vão ganhando aí. Essa já é conhecida, né? Do álcool com o energético, mas tem outras misturas também que o pessoal vai fazendo. E cada carnaval tem a sua moda, não é? E então essas misturinhas aí, isso pode ser muito perigoso, né? Acho que do ponto de vista da cardiologia, esse período, sem sombra de dúvidas, dá palpitação nos médicos cardiologistas, não, doutora? É verdade. O que eu posso te dizer é que meu consultório aumenta depois do carnaval, né? Por causa de todos esses eventos, assim, esses efeitos que essas associações, não só a associação, o álcool isoladamente também, pode acarretar no organismo. E essa associação energético com álcool, Danilo, ela é tão frequente. E ela é interessante porque as pessoas acham que o energético corta o efeito do álcool. Isso é um erro muito frequente e deletério, porque, na verdade, o energético mascara o efeito do álcool, né? E, dessa forma, o efeito tóxico não é percebido pelo paciente no curto prazo. Então vamos lá, para a gente já começar aqui a entrar no assunto, não é? Eu quero saber por que essa mistura, né? Depois a gente vai falar desse efeito, né? Que acaba mascarando o efeito do álcool, mas por que misturar o álcool com essa bebida energética que tem cafeína e que tem outros componentes também? Porque para o coração, principalmente, é mais perigoso, hein? O que acontece? Normalmente, quando existe a mistura, a quantidade de álcool que o indivíduo ingere passa a ser maior, né? Então ele acaba tomando mais. E no curto prazo, o álcool altera em dois segmentos principais. O primeiro é a frequência cardíaca, e com isso ele pode desencadear a quem é suscetível algumas arritmias assim relevantes. E o segundo é na pressão arterial. Aí, Danilo, na pressão arterial é uma série de efeitos. A pessoa que tem tendência à hipertensão, realmente o álcool pode ocasionar uma crise hipertensiva. Entretanto, aquelas pessoas que têm o contrário, têm aquela pressão um pouquinho mais baixa, o álcool é capaz de gerar uma queda importante da pressão, uma hipotensão, inclusive levando à perda da consciência, que é chamado de desmaio ou o nome técnico síncope. Só o álcool já tem esse efeito, correto? Ele já pode ter, então, essa arritmia, essa questão também envolvendo a pressão. Só o álcool já tem esse efeito. Agora, o energético também, né? Como uma bebida que tem ali muita cafeína, taurina também, outros componentes. Então, pegando aqui uma lata de energético, se eu consumir só o energético puro, ele também já vai me dar um pico aqui. Não é isso, doutora? Exatamente. O energético isoladamente e o álcool isoladamente, ambos deixam o coração mais vulnerável à arritmia. E a arritmia, Danilo, existem vários, né? Desde uma simples elevação da frequência, que causa uma sensação muito desconfortável, mas até arritmias mais relevantes, como arritmias como a fibrilação atrial, uma arritmia bastante comum, os ouvintes devem, inclusive, já terem falado hoje, ela é bastante famosa, ou mesmo arritmias ventriculares, que aí tem um risco um pouco maior.
Bom, então se as bebidas, né, isoladamente, o álcool já tem esses efeitos todos, né, esse efeito colateral, aí o energético também misturar vira uma bomba atômica, não, doutora? Ai, A gente fala aqui vira. brincando, dando risada, mas é um assunto muito sério mesmo, que a gente precisa, tanto é que a gente está debatendo e discutindo aqui, porque vai misturando, vai ficando docinho, porque o energético tem aquele gosto docinho, então às vezes você mistura com uma vodka, você mistura com um uísque, mas nossa, isso pro coração, então haja coração, hein? É verdade. E na hora, quer dizer, o álcool, a gente sabe que ele tem três efeitos assim, agudos relevantes para o carnaval. Né? Primeiro, porque ele altera a nossa capacidade de julgamento. E segundo, altera a nossa percepção de risco. Então você vê que são duas capacidades assim cognitivas importantes para serem mantidas no carnaval. Né? Então, se você associa ainda com o energético, você acaba tomando mais e você acaba, no final, vivenciando mais a perda dessas funções que são importantes. Né? E aí você comentou, não é, de pessoas que já têm tendência a ter questões, né, cardiológicas, de hipertensão, mas pessoas aparentemente saudáveis, ou saudáveis mesmo de fato, que não tem nenhum problema, tá, com pressão, não tem caso na família de arritmia, nunca sofreu disso, mas ao fazer essa mistura também, não é que ela está ilesa disso tudo, né, mesmo que seja uma pessoa saudável, fazendo essa mistura, ela pode ter ali complicações. Sim. O álcool, inclusive, ele pode deflagrar uma primeira manifestação, por exemplo, não é? Ele pode desencadear uma arritmia antes não conhecida. Isso é bastante frequente na prática clínica. É por isso que eu te falo que o meu consultório acaba sendo procurada por muitos pacientes por causa disso, né? Então, eu tomei exageradamente, no outro dia acordei com o meu coração batendo muito rápido. Será que isso é algum problema? Né? E essa dúvida é bastante frequente e hoje tem uma série de procedimentos para a gente esclarecer. Mas, sem dúvida alguma, o álcool é um fator desencadeante de anormalidade cardíaca. E aí, ao consumir uma bebida energética, né, ainda que de forma isolada, você já explicou como que o álcool funciona, que a gente vai perdendo a capacidade, né, do perigo, dos riscos, do julgamento. A bebida energética, ela também já vai ali tendo alguns efeitos, tanto é que ela é usada para quem quer, sei lá, de repente pegar a estrada à noite, né, caminhoneiro, quem trabalha tem aqueles horários, né, muito complicados de inverte, troca o dia pela noite. A bebida energética, como que ela funciona então no organismo, hein, doutora? Então, é por isso que acabam usando associação, porque o álcool tem um efeito depressor, o energético tem um efeito estimulante. Por isso que um acaba meio que mascarando o outro, né? E por isso que o consumo fica, de fato, exagerado. O energético, ele a curto prazo, ele de fato ele pode te dar uma sensação de maior disposição em algum momento, mas o preço que se paga por isso é caro, viu, Danilo? A pressão arterial, ela costuma aumentar, a frequência cardíaca fica bastante alta, o risco do paciente vulnerável evoluir para um quadro de doença cardíaca tipo infarto agudo do miocárdio não é desprezível, né? Principalmente, como você comentou, os caminhoneiros, já tive a oportunidade de atender alguns que na noite precisa dirigir e acaba usando exageradamente, né? Então aquela sobrecarga adrenérgica, né, de adrenalina, acaba desencadeando alguma anormalidade. Fora isso, eu queria destacar, Danilo, que interfere muito no padrão de sono, né? E a gente sabe hoje cada vez mais o quão importante é o sono para a saúde cardiovascular. E o indivíduo que toma energético, ele tem um tempo muito encurtado de sono e mesmo dormindo é um sono fragmentado, sabe? Você fica acordando toda hora, haja vista aquela enxurrada de drogas estimulantes. Então, isso realmente vai contra qualquer programa de qualidade de vida, o uso dessas substâncias.
Uma lata de energético equivale a quantas xícaras de café? Eu não sei te dizer, Danilo. Exatamente eu não sei te dizer, mas acredito que é uma quantidade bastante alta. Tem muita gente participando aqui no nosso chat do YouTube. A Cleusa Muniz está em Santos, ótimo tema. O Romeu Mota Castanha está também aqui participando. O Carlos Eduardo, nunca tomei energético. Álcool faz 3 anos que eu bebo e nunca bebi destilado, só cerveja. Francisco Ferreira de Oliveira também está por aqui. Danilo, ótimo programa. Quem mais? O Ronaldo Nunes escreveu aqui o seguinte: Danilo, eu gosto sim de tomar energéticos, esporadicamente. Eu não consumo álcool. Tomar energético, só o energético, é prejudicial à saúde? Meu amigo, a doutora já até respondeu, né? Que isso impacta o sono, a arritmia, a pressão, a frequência cardíaca. Então, ainda que não faça essa associação com o álcool, só também o energético isoladamente também é muito perigoso, não, doutora? Sim, eu queria comentar, Danilo, sobre a quantidade e a frequência. Tá. Porque, queira ou não, a quantidade e a frequência, elas são relevantes para esses efeitos, obviamente, né? E a gente percebe que o que é bastante esporádico, o efeito deletério realmente fica minimizado. Então, se você me perguntar, existe uma dose segura de uso? Eu vou te dizer que não existe. Em especial, o álcool já foi mais estudado que os energéticos, né? Não o conceito de, olha, beba moderadamente. Antigamente a gente falava isso, né? Quando eu era jovem, olha, beba moderadamente. Essa frase caiu em desuso, em especial pela Organização Mundial de Saúde, porque se percebeu que mesmo quantidades assim pequenas, mas se contínuas, quer dizer, se for muito frequente, ela pode ser deletério. O que a gente tem é um limite e o risco é muito pequeno, né? E esse limite, eu acredito que, como o ouvinte falou, olha, eu tomei uma latinha aí de vez em quando, eu acho que isso não vai ter grandes problemas, né? A questão é a frequência e a quantidade. Estamos conversando ao vivo aqui nesse sábado, né, de pré-carnaval, os bloquinhos já tomando as ruas e avenidas de São Paulo. Estamos conversando ao vivo com a médica cardiologista, a doutora Fátima Sintra, presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, hoje explicando um pouquinho pra gente como que funciona, né? O que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, ao misturar o energético com o álcool. A gente vai falar também só sobre o álcool, né? Porque eu quero entender o seguinte, doutora, o álcool tem aquelas fases, né? Que a pessoa começa ali a se animar, começa a perder, né, a vergonha e vai se animando, mas tem várias fases do álcool. Poderia explicar, por gentileza, como que o álcool funciona no nosso organismo? Eu tomo aqui uma lata de cerveja, aí a gente já vai ficando mais relaxado, mais leve, mais soltinho. Eu tomo 2, eu tomo 3, eu tomo 10, eu tomo 15, né? Como que é essa trajetória do álcool passando pelo nosso corpo? Então, primeiro, Danilo, o álcool ele é rapidamente absorvido no estômago, né? E no intestino também. E ele já começa a ser um efeito neurológico, que é o primeiro, né? Que é essa fase de relaxamento, né? Essa fase, digamos assim, que você que é um pouco introvertido, às vezes acaba se tornando até mais sociável. Esse é o lado que dizem que o álcool deixa todo mundo mais amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele começa a ser metabolizado no fígado. Né? Então é um sistema muito bacana, ele pode te dar essa descontração, mas ele já é metabolizado. Se você insiste em tomar uma quantidade maior e mais, Danilo, numa velocidade grande, que supere a sua capacidade metabólica, isso vai se acumulando. E aí a gente vai percebendo os efeitos tóxicos, né? Que passa por aquela fase que eu comentei de perder julgamento, eu perco a minha noção de risco, eu me exponho a situações assim bastante arriscadas que eu não faria se eu não tivesse sob efeito do álcool, e ele termina numa fase de depressão do sistema nervoso,
perda total da coordenação, então eu não consigo nem andar direito, dirigir, então, imagina, é um risco absurdo a direção, e eu posso entrar num coma alcoólico, né? Eu perco total a minha capacidade, a minha consciência, numa fase aí bastante já avançada. Né? Para isso, eu diminuo. Não, desculpa, doutora, desculpa te interromper. Eu já faço aqui a pergunta na sequência. Acabo diminuindo a quantidade de glicose, então hipoglicemia também é bastante, porque você o álcool é calórico, né? Então você não se alimenta direito, né? Você não se hidrata direito, e ele é algo que te desidrata, ainda mais no nosso carnaval, o calor que é, né? Então o indivíduo fica, além disso, do ponto de vista orgânico, hipoglicêmico, hipovolêmico, e, eventualmente, a pressão vai lá embaixo, como a gente já comentou. Porque nessas festas, né, falta a hidratação adequada, né, o indivíduo não toma água, não se hidrata, e a hidratação não virá pela cerveja, né, pela água, alimentação também péssima, né, acompanhando ali o trio elétrico, a Ivete agora tá desfilando aqui no Ibirapuera, e aquele mar de gente acompanhando, né, imagina, sem uma alimentação adequada e com muito álcool, né. Eu te interrompi aquela hora porque eu queria saber o seguinte, o que é o coma alcoólico? O coma alcoólico é quando então o organismo já atingiu a sua capacidade, né, de álcool e ele deu o famoso PT, é isso? A perda total? O que é o coma alcoólico? É isso mesmo, A gente diferencia, por exemplo, desmaio, é uma perda transitória da consciência, né? O coma, né, é uma perda contínua, ela é duradoura, né? Eu não consigo retomá-la espontaneamente, eu vou precisar aí de alguma intervenção. Então, é um estado total de inconsciência. E alcoólico porque veio justamente, então, do excesso de álcool. É isso? Exatamente. Tem a Jane Freitas aqui participando no nosso chat do YouTube com a doutora Fátima Sintra, que é da SOBRAC, né, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. A Jane está fazendo um alerta aqui. Crianças fazendo uso de energéticos, não é? Nas baladinhas, muitos estão ali naquela fase de prestar vestibular e acabam usando dessas bebidas energéticas, não é? O Ronaldo está te agradecendo aqui pela resposta, não é? Ele diz que costuma consumir só o energético isoladamente. O Hélio Aldevino, ótimo programa. Moro aqui... Vamos lá. Bom dia para vocês. Moro aqui na Espanha. Então, boa tarde já. Gostaria de saber da doutora se é verdade que todos os dias é bom para a saúde tomar aquela taça de vinho, não é? Isso é algo que se discute mesmo, né? Uma tacinha de vinho por dia. O que tem de mito? O que tem de verdade nisso? Existe dose segura de álcool? Ou seja, uma taça de vinho por dia faz bem. Uma cerveja por final de semana também faz bem, ou mal não faz. Existe dose segura? Vamos explicar aqui do vinho também para o nosso ouvinte que está lá na Espanha nos ouvindo, nos acompanhando, doutora. Ainda mais com vinho espanhol, que é um dos meus preferidos. Mas, assim, infelizmente, não existe essa dose segura. O que houve, e isso que está sendo colocado é bastante pertinente, há uns anos atrás, Danilo, existiu uma coisa que se chamou paradoxo francês. Quer dizer, se percebeu que quem morava em algumas regiões da França tinha uma menor ocorrência de infarto agudo do miocárdio. E entre algumas pesquisas, para tentar entender por que essa população tinha esse privilégio, se chegou à conclusão que talvez fosse o vinho tinto e algumas substâncias do vinho começaram a ser estudadas com esse efeito benéfico para o sistema cardiovascular. Entretanto, hoje, no conceito, se percebeu que a relação de custo-benefício do álcool não é vantajosa. Se, ao passo, uma ou outra substância do vinho tinto pode, de fato, trazer alguma pequena proteção cardiovascular, os seus efeitos em outros segmentos não são minimizados. Então, por exemplo, o álcool aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de eu me tornar hipertenso,
O álcool precipita uma arritmia que chama fibrilação atrial. Ele tem um efeito a longo prazo de diminuir a questão cognitiva, então os quadros de demência por álcool, eles podem de alguma forma, alteração cognitiva pode ocorrer, isso sem contar o dano hepático. Então, moral da história, a relação de custo com esse eventual benefício, o custo é maior, por isso que é muito difícil, você não vai encontrar um médico te receitando, mesmo que for um cálicezinho de vinho, isso não é uma prescrição médica validada atualmente na prática clínica. Eu estou acompanhando aqui as mensagens dos nossos ouvintes, tanto no WhatsApp quanto no YouTube, não é? As dúvidas, as perguntas aqui. Eliseu, eu prometo que eu faço um programa só sobre isso, tá? Hoje a gente vai focar aqui nesse tema do álcool, do energético, os impactos no coração, senão a gente acaba misturando as estações, mas eu faço aqui um programa só sobre esse assunto que você levantou aqui no chat do YouTube. Te agradeço demais, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quem mais aqui tá? O Luiz Carlos falou, essas misturas, né, feitas nos pistões aí, né, nas pistas, nos bares, né, o famoso copão, onde se mistura, né, energético com várias outras bebidas, né, uma bomba relógio, né, a doutora já falou sobre isso, né, essas misturas que são feitas. O Alexandre Galvão, da Zona Sul, tá aqui também, mandando mensagem. Meu sobrinho, quando pequeno, teve problemas com isotônico. Isotônico pode... Isotônico, bom, do coração eu não sabia. Do isotônico eu sei que isso é para atleta que perde muito ali nas corridas, nas atividades, e que poderia sobrecarregar os rins ou ter algum tipo de cálculo, né? Não sei se o isotônico em excesso pode ter algum tipo de problema, você sabe, doutor? Então, o isotônico em excesso, ele pode, de fato, predispor a algumas questões renais. A questão é quando eu uso, né? Se eu estou fazendo uma atividade física onde eu tive uma transpiração muito exuberante, o isotônico vem a suprir esses íons que a gente perde com a transpiração. Entretanto, tomá-lo numa situação de repouso, aí eu não estou complementando o que eu perdi. Eu estou adicionando, né? Então aí pode ter algum risco de fato, né? De a gente usar em excesso. O Rodrigo também está participando aqui. Nossa, mas essa audiência hoje, olha, precisa ter o passaporte em dia aqui, porque ele está ouvindo a gente em Londres. Um na Espanha, o outro em Londres, sensacional. Um abraço para você, viu, Rodrigo? A Sandra tá falando, né, de cerveja, ela toma cerveja, e aí ela fala, né, que ela toma, o jeito que ela toma cerveja é com água e gelo. Aproveitando aqui então, né, essa questão da água, quero saber o seguinte, doutora, tomar a bebida alcoólica, seja cerveja, um espumante, um champanhe, um vinho, intercalando com a água, isso realmente tem algum efeito? Isso resolve? Isso corta o efeito do álcool? Ou não deixa subir, não deixa você ficar embriagado, altinho? Essa é a forma correta de tomar alcoólica, sempre intercalando com água, ou isso é um mito também? Não, não é um mito, é muito adequado, porque o álcool promove desidratação e eu me hidratando simultaneamente, isso é muito bacana e muito apropriado, né? Então, se você for me falar como que eu posso prevenir um efeito deletério do álcool, primeira coisa é não usar em excesso, evidentemente, né? Mas eu usar devagar, numa velocidade pequena, intercalando com água, é uma excelente estratégia. Danilo, eu posso só voltar uma coisinha que uma ouvinte falou, acho que era a Jane, falando de criança e adolescente, claro, por né? favor. Porque isso, ela levantou um ponto que me preocupa também, né? Afinal de contas, tenho filhas adolescentes também, e quem tem filhos adolescentes sabem que isso é uma preocupação dos pais, né? E, de fato, eu queria falar que não existe uma dose segura, mas existe um limite de um risco pequeno. Mas a orientação é zero álcool para um grupo, né? Que é crianças, adolescentes, gestantes, que é um outro ponto importante de
não é permitido o consumo de álcool nesse grupo de pacientes. Além disso, os pacientes que usam algumas medicações já são hipertensos, já tomam remédio para pressão, tomam remédio para dormir. A associação do álcool ou mesmo do energético com remédio para dormir é uma associação perigosa. E outro ponto é quem tem uma vulnerabilidade à dependência. Também ele tem que ter uma supervisão ativa, sabe? Poxa, eu vou me perceber melhor se eu posso. Porque tem pessoas que tomam lá uma latinha de cerveja e estão satisfeitas, mas tem outros que o álcool atua numa zona que estimula a compulsão. Então, a minha intenção inicial era tomar uma latinha. Só que depois de uma latinha, eu já mudei minha intenção. Eu já vou tomar 2, já vou tomar 3. E aquilo eu vou numa sequência. Então, quando eu não respeito a minha intenção inicial, significa que eu preciso ter uma supervisão ativa sobre o meu comportamento para eu não, de alguma forma, recair no uso excessivo, Danilo. É importantíssimo esse alerta mesmo, super importante. A Estela Abdala falou, não estou no exterior, mas estou firme aqui em Florianópolis. Ah, uma delícia, né, Estela? Um beijo para você, para o Cid também. Quem mais aqui? Yara Serrazes, ótima entrevista. Muito eventualmente eu tomo bebidas alcoólicas e quando faço bebo pouquíssimo, porque já fico molengo, até mesmo sonolenta, deixo de usufruir do momento, então eu evito, né? É a Yara que mora em Santos. Tem o Paulo Roberto Martins pedindo aqui um contato de uma médica que ele ouviu em 2024 aqui sobre um tema. Assim que eu sair do ar eu passo para você. Tá bom, Paulo? Ele está passando por essa situação na família, não é? Então você vê, né, a importância aqui desse espaço de prestação de serviço, que sempre fica algum aprendizado. Então, terminando aqui o programa, eu já passo o contato, tá certo? Marcos, de São Bernardo do Campo, também está aqui participando. O Sandro Rodrigues, ele disse que de vez em quando ele toma, sim, toma um bom vinho. A Maria José Gonçalves está por aqui também. Quem mais? Quem mais participando? Conheço muitas pessoas que bebem, fumam e não seguem exatamente um estilo de vida saudável. É de Boston, tá ouvindo a gente em Boston, nos Estados Unidos. Quem mais aqui? Lourenço também. O Leonardo tá aqui. E, bom, a gente já vai registrar mais da participação do ouvinte Bandeirantes, mas como a gente está falando dessa questão do energético, tem muitos ouvintes que são caminhoneiros, né, doutora? Estão aí percorrendo o Brasil e muitas vezes longas viagens e precisam ficar ali acordados à noite. Tem a equipe de portaria, a equipe de enfermagem, como eu falei, pessoas profissionais que trocam o dia pela noite. E aí já estão aqui, não é, sabendo dos efeitos todos que tem o energético, né? Então que a gente não recomenda o uso de energético. A cafeína, o café mesmo, em excesso, também não é saudável. Tem gente que mata aquela garrafa térmica numa sentada, não é? Existe algum produto, não é? Existe algo natural que faça esse efeito estimulante para o organismo? Então quem está na estrada, o caminhoneiro, esses trabalhos todos que trocam o dia pela noite, existe algo natural, um suco, uma bebida, algo que possa fazer esse efeito estimulante e que não vá prejudicar e afetar o coração? Existe. Opa, uma boa vamos lá, noite então. de sono, uma Vamos lá. boa noite de sono e uma prática de atividade física. Porque o indivíduo que tem que recorrer a um energético para trabalhar à noite, ele trabalhou durante o dia também. Né? Ele não teve oportunidade de descanso. E a gente vive esse mundo hoje, não é? A gente não tem, às vezes, oportunidade de descanso e a gente não respeita o nosso período de sono. Se você dorme 7 horas, você tem uma prática de atividade física, porque a atividade física ela é motivadora, né? Se você termina uma atividade física, você é obviamente comedida, você tem uma disposição. Então, eu acho que a gente perceber uma alimentação saudável, respeitar o momento que a gente precisa dormir, respeitar o nosso tempo de sono e seguir uma rotina de atividade física regular, disciplinada, prazerosa, quer dizer,
introduzir no meu dia uma atividade que seja prazerosa. Isso é o melhor, digamos assim, receita que a gente pode oferecer. Isso está relacionado à longevidade saudável, né? Isso está relacionado a uma boa disposição, sem precisar recorrer a algo que tenha um cunho excessivo de estimulante. Porque se o indivíduo está precisando dessa bebida energética, porque então ele está tá muito cansado, né? E não necessariamente teve uma boa noite de sono, não dormiu, né, as horas suficientes, não teve aquele sono reparador. A gente já até fez, né, no programa, acho que vale a pena repetir mais para frente esse tema, né? Esse tema aqui no nosso Plantão Médico Bandeirantes, que é sobre o sono, que é super importante a gente dormir bem, conseguir aprofundar. A Margarida Alves está aqui, ficou faltando um abraço aqui, não é? Para Toninha Escatena, o Sérgio Silveira, Elizabeth Tiche disse que acabou de fazer o check-up cardíaco, está tudo bem, graças a Deus, que bom, não é, Elizabeth? O Jailton tá na Praia Grande, disse que tá chovendo por lá. Ele falou, uma cervejinha de vez em quando, com moderação, né? Não vamos cortar a sua cervejinha, viu, Jailton? Por favor, a Marina do Nascimento, por favor, coloca suas entrevistas no YouTube para eu compartilhar. Tá tudo lá, viu, Marina? Tá tudo lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aí é só clicar em playlist, aí vai ter diversas playlists, né? De todos os programas aqui da nossa Rádio Bandeirantes. Então, ó lá, tô entrando ao vivo aqui com vocês. É só clicar em youtube.com/Rádio Bandeirantes. Oficial, tem a playlist, no Do Bom e do Melhor tem ali um quadradinho, do Bom e do Melhor, e lá tem todos os recortes, tem os programas na íntegra e todos os recortes. Então daqui a pouquinho, terminando aqui o bate-papo com a doutora Fátima Sintra, já vai estar disponível ali no nosso YouTube, aí você pode compartilhar, tá certo? Obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela audiência. O Carlos de Cotia também, ele falou o seguinte, no outro dia eu bebo, no outro dia acordo tremendo. A falta do álcool, né? Então, os efeitos do álcool. Também a gente já vai repetir também esse tema que a gente já fez uma vez sobre alcoolismo, né? A dificuldade das pessoas, porque é um vício, é uma doença. Então a gente já vai também, vou deixar aqui no caderninho para a gente voltar a falar sobre isso, tá certo? Fernando Mentilo, não vou conseguir ouvir o seu áudio aqui agora, vou pedir para a Bia puxar aqui o seu áudio, obrigado mesmo. A Denise Corrochano está fazendo esse alerta aqui de misturar. Imagina, se a gente já falou do problema que é misturar álcool e energético, a Denise faz o alerta dos remédios, né? Porque tem gente que acorda ali no dia, já vai tomando sua cartela de comprimidos com o energético, com o álcool. É perigoso mesmo, né, Denise? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A Lúcia Maria, Erasmo, a gente não vai conseguir registrar a participação de todos os ouvintes aqui no nosso pré-carnaval, mas fizemos um passadão aí com a doutora Fátima Sintra, que é médica, cardiologista, ela que é presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, hoje explicando um pouco sobre o energético, falando da mistura de álcool e energético, e convido aqui o ouvinte a seguir não só a doutora Fátima, mas também a SOBRAC, tá? Então vamos lá, o Instagram da doutora é @DRA, de doutora Fátima Sintra, @Fátima Sintra no Instagram. Lá tem as lives, tem vídeos, tem mais dicas e também passar aqui da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Esse é facílimo, é @SOBRAC, @SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutora, queria te agradecer demais pela disponibilidade, pelo tempo, por prestar serviço, por nos ajudar a entender mais dos perigos, né, dessa mistura aí de álcool e energético. Para quem vai curtir o carnaval agora, hoje está tendo Ivete Sangalo lá no Ibirapuera, amanhã vai ter Calvin Harris na Consolação, esse grande carnaval aqui em São Paulo, nas principais cidades, nas capitais também, que tenham cuidado, que façam hidratação, que se alimente direito, bebam bastante água e curtam e tenham um carnaval aí saudável, não é isso, doutora? Exatamente. Foi um prazer compartilhar essa manhã com você e com seus ouvintes, que a gente tem um bom carnaval com pouco álcool, não é? E muita alegria, né? Porque a alegria não depende do álcool, não é? Exatamente. Doutora, brigadíssimo. Obrigado mesmo. Bom final de semana. Obrigada. Até mais. Tchau.
Ah, não consegui, né? O tempo é curto aqui, não consegui. No limite do tempo não consegui, viu? Colocar todas as mensagens, né? Eu sempre fico aqui triste, né? De não conseguir atender a nossa audiência, mas o tempo é limitado. Na sequência aqui a gente vai bater um papo com a Patrícia Maldonado. Patrícia Maldonado que mora nos Estados Unidos, está aqui no Brasil para essa grande cobertura do Carnaval de Salvador. Vai ali cobrir o circuito Barrondina e a 11ª edição que a Patrícia, né, assume, comanda aí o Band Folia, tá certo? Vou para um rapidíssimo intervalo. Não é isso, Beatriz Beirute? Beatriz Beirute que tá animada pro carnaval, né? Mas não bebe álcool e nem energético, não é isso? Só o seu suquinho detox, é isso aí, tá certíssima. Vou para um rapidíssimo intervalo, na sequência a gente volta com a Patrícia Maldonado.